Para a reação, então, de acetileno, da queima do acetileno que produz CO2 e água, nesse exercício ele me pergunta assim, qual é o volume de C2H2 que fornece 673,8 litros de gás carbônico. Volume de C2H2 e o volume de CO2 que ele menciona. O que sabemos aqui da equação balanceada? Temos uma lei que 2 mols de C2H2 é proporcional a 4 mol de CO2. Ainda da lei, pensando lá no volume molar que ele sugere, considerando temperaturas ambiente, aí quando a gente fala de temperatura ambiente, condições ambientes de temperatura e pressão. É diferente de falar CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Não é esse caso. Quatro vezes 24,46 litros. 2 vezes 24,46 litros. X litros, que é o que a gente quer descobrir, aqui. 673,8 litros, que é o formado na reação. Regrinhas de 3. Multiplica cruzado aqui. Esse lado aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo, para deixar o x sozinho. Vamos só aos cortes que facilitam as contas. Esse 24,46 está multiplicando, está todo mundo multiplicando aqui, tá vendo? Então, vou cortar com um aqui de cima. O 4 eu também posso cortar com esse 2 aqui, mas cortar em que sentido? Esse 2 aqui vai virar 1 e esse 4 aqui vai virar 2. Certo? Como se eu estivesse simplificando, dividindo 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. Ajeitando isso para ficar melhor visível. Opa, perdão, não tem mais essa parte. Sobra só 673,8. E os uns que estavam aqui? Um aqui, um aqui, um aqui, 2 aqui, continua aqui, né?
Um não precisa aparecer, né? Como eu falei para vocês, existe um aqui multiplicando infinitas vezes e ele não precisa aparecer. Fazendo então essa continha aqui, 673,8 dividido por 2, eu vou chegar ao resultado de litros, 336,9 litros de acetileno. Próximo exercício, ele já dá aqui a nossa equação balanceada, certo? E aqui tem uma informação nova. Tem um Szinho aqui, tem um Gzinho aqui, um S aqui, um G aqui. O que isso quer dizer? Isso aqui, esse Szinho, quer dizer sólido. Quer dizer que esse KO2 é sólido. CO2G quer dizer que esse CO2 aqui é gasoso. Isso aqui é um sólido. E esse aqui é um gás. Essas informaçõezinhas aqui do lado no cantinho aqui, elas são, digamos assim, de certa forma opcionais. E elas podem ou não podem aparecer, só para nos dar informação do que se trata isso daqui. Você pode encontrar também L, para dizer que é líquido. Você pode encontrar também AQ, para dizer que é aquoso. Como assim aquoso? É porque aquele negócio ele existe, mas só existe se misturado em água. Ok? Vamos à questão, então, de fato. Ele quer saber a massa de KO2 em gramas necessária para reagir com 0,1 mol de oxigênio. A massa de KO2 é o que nós queremos saber. O que sabemos lá da reação? Existem muitas formas de fazer isso daqui. Qual vai ser a comparação que você vai fazer? É muito importante você fazer o possível para não fugir da lei. Se você não fugir da lei, você acerta a conta. Ou seja, então, precisa ser uma conta só direta, igual eu vou fazer? Não, pode acontecer que você faça duas contas, porque o seu raciocínio levou a essa opção. Tudo bem. 4 mol de CO2 é proporcional a 2 mol de CO2. Aí vem aquela questãozinha da massa molar, que você consulta a tabela periódica, soma a massa atômica de cada elemento para poder chegar até a massa molar, como eu já havia explicado antes. Aqui eu vou fazer isso direto, já vou colocar aqui qual é a massa molar de cada um. Do CO2, é 72 gramas por mol, usando uns arredondamentos aí, né? E do CO2 é 44 gramas por mol. Esses valores eles vão depender do que o exercício está pedindo para considerar. O exercício pode considerar valores bem arredondados para ficar assim, ou ele pode pedir que você use valores mais específicos. A nossa comparação, então, usando aqui a lei e, de novo, lei de novo, é que 4 vezes 72 gramas é proporcional, né, de CO2
a 2 vezes 44 gramas de CO2. 0,1 44 vezes 44 gramas de CO2 é proporcional a X gramas de CO2. Fazemos aqui a nossa regra de 3. Tudo que está multiplicando aqui, eu vou passar para cá dividindo. E aí eu vou para os nossos cortes, que ajudam as contas. Em 44 multiplicando aqui, aqui também, eu corto. Eu podia cortar esse 4 com esse 4 e esse 4 com esse 4? Não mesmo. Não podia, não. 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 72 e deixar ele um outro número aqui, que seria 72 dividido por 2? Posso, mas eu vou para o 4, que é mais fácil. Esse 4, então, vai virar 2, enquanto esse 2 vira 1. E aí ele vai ser não interessante aqui embaixo. Escrevendo, então, novamente. Ok? Fazendo essa continha aqui, 0,1 vezes 2 vezes 72. Lembrando que nós estamos na unidade de quê? De grama, certo? A unidade eu já tinha falado dela antes. Então, por isso que eu não trouxe ela para dentro da conta, mas eu poderia. Desde que aqui não tivesse uma unidade, e no fim da conta eu teria a unidade que existe aqui. Isso é mais útil quando as unidades são diferentes, mas já que elas são iguais. Essa continha, então, aqui dá 14,4 gramas de CO2. Aqui na B, então, ele quer saber qual é o volume de O2. É o que ele quer saber. Em 0 graus e 760 mm, desculpa, não é N, mm, Hg. O que é isso? O que é isso? 0 graus é o quê? Temperatura, não é mesmo? 760 milímetros de mercúrio é uma coluna de mercúrio, Hg é o símbolo do mercúrio, que mede, tem uma altura de 760 milímetros. Eles usam isso de padrão, equivalente a 1 atm. O que isso daqui quer dizer, então? Que ele quer saber qual é o volume de O2 na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, que é quando eu tenho 0 graus e 1 atm. Ok? Ele quer saber qual é o volume de O2 para uma reação de 0,4 mol de KO2. Vamos para a lei, então, que diz que 3 mols de oxigênio
proporcional a 4 mol de K2. Aí ele vai falar que na CNTP o volume molar é de 22,4 litros por mol. Lembra daquela historinha de que nós estamos falando de gases ideais? Então não interessa se o gás é O2 ou K2. Inclusive K2, nessas condições, como vimos lá na reação, KO2 não é gás, mas tudo bem, não tem problema. Para qualquer gás, inclusive considerando KO2 como um gás, cada mol desse gás vai ter 22,4 litros. Dessa forma, fazemos então mais uma comparação de lei. Três vezes 22,4 litros de O2 é proporcional a 4 vezes 22,4 litros de K2. Então, X litros vão ser proporcionais a 0,4 vezes 22,4 litros de K2. Como eu disse, existem várias outras formas de chegar ao mesmo resultado. O que não pode mudar é o resultado final. Fazendo então nossa regrinha de 3 e sabendo que a unidade já é litros. Tá multiplicando aqui, vou passar para lá dividindo. Dividindo, é claro que é embaixo, né? É agora que eu tô passando. Eu vou para os meus cortes, que facilitam a vida. Vou cortar um aqui com esse daqui, e só. Reorganizando. Ok? Fazendo essa continha aqui, 3 vezes 22,4 vezes 0,4 dividido por 4, muito cuidado se você está usando calculadora. O ideal é não usar no ensino médio, mas se você está usando, muito cuidado, por quê? Se você colocar direto 3 vezes isso, dividido por isso, pode acontecer o erro da calculadora entender que só 0,4 esquece, desculpa. Isso é mais comum se fosse soma e subtração. Aí o erro poderia causar problemas. Mas como é só multiplicação e divisão, enfim, não teria erro nesse caso. Mas de toda forma, já que eu toquei nesse assunto, é importante separar as operações, lembrando que aqui em cima é uma operação e embaixo é outra. Se você lembra de fazer essa separação na calculadora, você vai cometer menos erros. Fazendo essa continha, então, você vai chegar à resposta de 6,72 litros de oxigênio.